Muito bem, meus amigos, vamos iniciando aqui o nosso trabalho. Bom dia, Marion. Vamos fazer aqui o estudo do nosso O Consolador, livro de Emmanuel, publicado pelo Chico. Nós estamos aqui na parte primeira, abordando sobre física, e a partir da questão 18, que nós abordamos no nosso encontro passado. Fazendo uma breve recapitulação, na questão 17, é perguntado para Emmanuel como são considerados no plano espiritual os conhecimentos atuais da física na Terra. E desses conhecimentos atuais, eu fiz aqui um pequeno resumo dos conhecimentos da física abordados ou alcançados nos últimos 100 anos. E eu coloquei ali 10 itens resumidos para nos ajudar a como a ciência evolui a partir dessas descobertas, compreendendo essas leis que regem aqui o nosso universo, e de que modo que isso é visto do plano espiritual, já que essa pergunta que foi feita a Emmanuel perguntava então como que, do ponto de vista dos espíritos, se observavam as descobertas aqui do nosso mundo terreno. E é bem interessante porque se nós nos colocarmos no papel dos espíritos, acompanhando as descobertas da nossa ciência terrena, sabendo que do plano espiritual existe ali uma visão muito mais profunda, uma visão muito mais completa sobre todas essas leis, até mesmo na forma como se observa a ação, o funcionamento delas, vão observando então, nós iríamos observando, estando no espiritual, os caminhos que são percorridos por cada pesquisador, por cada grupo, por cada geração na descoberta dessas leis. Então nós vamos dando nomes, criando fórmulas, algumas vezes fórmulas limitadas, outras vezes fórmulas que se aproximam mais dessas verdades do mundo do universo. Então vamos lá, eu separei aqui essas 10 então, de uma forma bem resumida, e traz para nós o seguinte então. Nós vamos começar a partir de 1915, quando a teoria da relatividade geral foi apresentada por Einstein. Então ele mostrou que o espaço e o tempo são como um tecido que pode ser curvado pela gravidade. E a importância dessa descoberta é que explica como os planetas orbitam o Sol, como os buracos negros funcionam, e até ajuda o GPS que nós utilizamos hoje a ser mais preciso. Então essa pequena descoberta, que na verdade foi gigantesca para a época e para a atualidade, embora hoje ela seja relativamente desafiada por outras teorias que são apresentadas, quando então Einstein, através de cálculos, através da física teórica, que é aquela física que você calcula, você traz ali teorias, mas você não pode provar efetivamente, mas você não prova materialmente, mas você prova através de cálculos e de observações. Então imaginemos, do mundo espiritual, quando foi trazida essa teoria para falar como o universo funciona a respeito do espaço-tempo. Então, como nós encarnados entendemos o espaço-tempo sem termos consciência da realidade espiritual e sem termos também uma noção exata do que vem a ser o tempo. Até hoje isso é discutido como tempo, como sendo a quarta dimensão. Nós temos primeira dimensão, que são os comprimentos, por exemplo. A segunda dimensão, quando nós temos comprimento e altura, 3 dimensões, quando entra a profundidade, vem essa quarta dimensão, que é o tempo. Então, quer dizer, como o tempo é compreendido por nós encarnados, e como esse tempo seria compreendido, ou é compreendido no mundo espiritual. Principalmente porque quando nós estudamos no Livro dos Espíritos,
e os espíritos dizem que o tempo no mundo espiritual é percebido de um modo diferente, de que modo que toda essa teoria que é trazida a respeito do tempo é transformada ou muitas vezes até descartada quando se vê do mundo espiritual. Entre as décadas de 1920 e 1930 foi trazida aqui a mecânica quântica, que nós falamos, né, no encontro retrasado, né? Então, cientistas como Heisenberg e Schrödinger descobriram que no mundo das partículas minúsculas, como elétrons, as coisas se comportam de forma estranha, como se pudessem estar em vários lugares ao mesmo tempo. A importância disso é que é a base de tecnologia como computadores, lasers e até internet. Então essa mecânica quântica fala dessas energias, né, desses pacotes de energia que são liberados quando existe esse movimento dos elétrons, né, partículas, que fazem parte do átomo. Então, se nós vimos com o André Luiz sobre a visão ampliada que os espíritos têm, olhando, por exemplo, né, a estrutura real da célula e imaginando a estrutura real do átomo, como essa energia é percebida, como ela é até denominada no mundo espiritual, enquanto nós acho que chamamos de quantum, né? Em 1932 foi feita a descoberta do nêutron. Então James Chadwick encontrou o nêutron, uma partícula sem carga elétrica no núcleo do átomo. Isso abriu caminho para a energia nuclear e tratamentos médicos, como radioterapia para o câncer. Então, descobrir essa partícula que até 1930, até 100 anos, quase 100 anos, ela não era nem conhecida. Então a gente vê assim o quão novo é esse conhecimento e como isso revolucionou. De fazer, por exemplo, trabalhar com energia nuclear, isso não seria possível sem o nêutron. Então foi a partir dessa descoberta que a ciência começou a seguir por esse caminho. E foi exatamente em 1938 que a fissão nuclear foi ali desenvolvida. Então Otto Hahn e Fritz Strassmann descobriram que o núcleo de um átomo pode ser dividido liberando muita energia. Isso levou à criação de reatores nucleares para gerar eletricidade e, infelizmente, também as bombas atômicas, 1938. Então, fissão nuclear. Até então, o átomo era indivisível. A partir do momento em que eles perceberam que poderia ser dividido, nós tivemos ali um novo capítulo aberto no livro das ciências a respeito do átomo, né? Da chamada atomística, né? Bom dia, abraço. Em 1947, o transistor é desenvolvido. John Barden e equipe inventaram o transistor, um componente que controla a eletricidade em circuitos. Ele é o coração dos eletrônicos modernos, como celulares, computadores e TVs. Sem ele, nada disso existiria. Então, simplesmente, um pequeno componente eletrônico que simplesmente revolucionou a tecnologia no nosso mundo. Então, sem esse transistor, nós não teríamos, ou teríamos equipamentos que seriam bem limitados ou bem inferiores àquilo que nós temos hoje. Lembrando que toda essa parte de tecnologia da eletrônica, isso revolucionou a comunicação, criou a própria computação. Então, tudo aquilo que nós temos hoje em termos de eletrônica moderna começa a partir do transistor. E é uma descoberta da física. Temos também, em 1965, aquelas antigas válvulas, né? Então, como isso mudou? Em 1965, a descoberta do fundo cósmico de micro-ondas. Arno Penzias e Robert Wilson encontraram um eco do Big Bang, uma radiação que sobrou do nascimento do universo. Isso confirmou a teoria do Big Bang e nos ajudou a entender como o universo começou. Então, a partir de 1965, isso lembrando, né, que nós tivemos também ali a ideia da expansão do universo e tudo mais. Então, olha só a importância, a relevância dessa descoberta. Quando os cientistas começaram a perceber de que modo que o movimento, que o universo se movimentava, deu para ter a ideia, ou pelo menos a noção que nós temos na atualidade a respeito da origem do universo. Imaginemos como no mundo espiritual o universo é percebido e a sua própria história.
especialmente a partir da mente dos espíritos, né, que são antigos, desenvolvidos, sábios, que têm um conhecimento disso. Então a pergunta é, essa descoberta desse fundo cósmico de micro-ondas, que reforça a ideia do Big Bang, como isso é visto no mundo espiritual? Será que nós estamos caminhando com esse conhecimento na direção dessa verdade, ou nós estamos ali nos desviando, fazendo ali caminhos equivocados para entender como tudo começou? E nós veremos a importância disso depois, de todas essas descobertas que nós estamos lendo. Porque enquanto isso, nós estamos aprendendo a lidar com aquilo que a natureza nos oferece. E esse conteúdo oferecido diz respeito exatamente a essas ciências que vão sendo desenvolvidas, como a química, que nós já vimos anteriormente, a física também. E a descoberta número 7, 1960, o laser. Theodore Maiman criou o laser, um feixe de luz super concentrado e controlado. É usado em tudo, em cirurgias precisas, a leitores de DVD, internet, fibra ótica e até impressoras 3D. Então está aqui o laser, trazendo para nós também essa altíssima tecnologia que nós utilizamos hoje com essas diversas aplicações. Depois, em 2012, mais recente, o bóson de Higgs. Cientistas, né, do CERN, que é aquele centro que tem ali o grande acelerador de partículas lá na Europa, então cientistas do CERN confirmaram a existência de uma partícula que dá massa a todas as outras partículas do universo. Completa um modelo que explica como a matéria existe, ajudando a entender o universo em um nível fundamental. E aqui então, aquilo que nós entendemos como fluido cósmico universal que os espíritos trazem para nós, que é um fluido que não pode ser percebido pelos nossos sentidos, e as nossas tecnologias ainda não alcançam essa dimensão tão pequena dessas partículas fundamentais, o bóson de Higgs se torna então para nós aquilo que vai nos aproximando cada vez mais desses elementos que constituem um átomo. Aí a pergunta é, se nós fizéssemos uma pequena régua, a pergunta seria o quão distantes nós estamos de chegar nessa partícula. Será que, pelo menos fisicamente, aqui no mundo material, nós conseguimos chegar mais próximo do limite que é possível perceber a partir da nossa condição? E depois de percebida essa partícula mínima que o nosso mundo material pode nos oferecer, será que, da perspectiva espiritual, nós estamos muito distantes? Porque aqui nós estamos num nível, né, de subpartículas, é o mínimo que nós podemos ter, daqui talvez a 50 anos, daqui a 100 anos. Será que isso se torna algo comum de ser compreendido e nós vamos avançando nesse conhecimento? Em 2015, recente, ondas gravitacionais. O experimento LIGO detectou ondulações no espaço-tempo, que foi lá na teoria da relatividade de Einstein que nós vimos em 1915, portanto aqui 100 anos depois. O experimento LIGO detectou ondulações no espaço-tempo causadas por eventos cósmicos, como a colisão de buracos negros. A importância disso é que confirma a teoria de Einstein e abre uma nova forma de ver o universo como um radar cósmico. Então, ondas gravitacionais percebidas pelos cientistas através ali dos estudos que foram feitos, e aí então nós temos uma visão do nosso universo com ondas gravitacionais e como essas ondas poderiam ser percebidas pelos espíritos. E finalmente aqui, entre 1980 e 2000, supercondutividade em temperaturas mais altas. Então os cientistas descobriram materiais que conduzem eletricidade sem perda de energia em temperaturas não tão extremas. E a importância disso é que pode revolucionar trens magnéticos, redes elétricas mais eficientes e até computadores quânticos no futuro. Então, todas essas descobertas que nós vimos, né, a gente vê supercondutividade, vê ondas gravitacionais, e a gente fala, né, seja lá o que for tudo isso que os cientistas descobriram,
Essas são as novidades, né, que a ciência vai trazendo nesses últimos 100 anos, daquilo que foi mais revolucionário. E a gente lembra, se nós pensarmos, por exemplo, que as telecomunicações e os computadores foram ali as grandes descobertas, na verdade nós estamos entrando, né, naquilo que é o princípio dessas grandes descobertas, como é o caso do transistor que nós vimos. Então é através dele que nós conseguimos fazer esse processamento. Então a ciência vai evoluindo a partir daí. Então, por que eu trouxe tudo isso? Ainda tem mais ainda para se descobrir, né, Brás? Então, por que eu trouxe tudo isso? Porque essa pergunta, como são considerados no plano espiritual os conhecimentos atuais da física na Terra? E aí, nesse caso da física da Terra, eu trouxe desde aquela época até essas descobertas da atualidade. E aí então Emmanuel respondeu: as noções modernas da física aproximam-se cada vez mais do conhecimento das leis universais, em cujo ápice repousa a diretriz divina que governa todos os mundos. Então até aqui, quando a gente fala que o ápice repousa a diretriz, no ápice repousa a diretriz divina, é como se nós pensássemos numa grande montanha, e lá no topo se encontram as diretrizes divinas que regem todo o universo. E nós, com as nossas descobertas, nós estamos subindo gradualmente essa montanha em direção a esse conhecimento fundamental. E aí então a questão que fica, como eu coloquei anteriormente, é exatamente em que ponto dessa escalada nós estamos. Será que nós estamos ainda dando círculos na base? Ou já conseguimos ali galgar algumas partes importantes dessa escalada que nós estamos promovendo? E aí então Emmanuel complementa: os sistemas antigos envelheceram. As concepções de ontem deram lugar a novas deduções. Estudos recentes da matéria vos fazem conhecer os seus elementos, que os seus elementos se dissociam pela análise, que o átomo não é indivisível, que toda expressão material pode ser convertida em força e que toda energia voltada ao reservatório do éter universal. Com o tempo, as fórmulas acadêmicas se renovarão em outros conceitos da realidade transcendente, e os físicos da Terra não poderão dispensar Deus nas suas ilações, reintegrando a natureza na sua posição de campo passivo, onde a inteligência divina se manifesta. É exatamente então a partir dessa questão, porque eu quis fazer esse pequeno retrospecto, porque isso tem uma relação direta com essa próxima questão, então é por isso era importante para nós termos essa atenção. Na questão 18, é perguntado aqui, por exemplo, onde o ponto imediato de observação para que a física reconheça a existência de Deus? Então, quer dizer, de todas essas descobertas que nós estamos alcançando, desde o micro até o macro, né, conhecendo, por exemplo, a estrutura dessas subpartículas, até imaginar o funcionamento do universo como um todo, naquilo que é o máximo do macro que nós podemos encontrar, como é que nós podemos, onde que a física, onde que a ciência, de um modo geral, pode encontrar aquele ponto de observação de perceber que existe uma inteligência suprema que orienta, que direciona tudo isso? Aqui, claro, não é um debate que nós poderíamos chegar num congresso de física, numa reunião do Prêmio Nobel dos grandes cientistas, dos grandes nomes da ciência, e questioná-los simplesmente: escuta, onde que vocês encontram Deus nisso tudo? Certamente a resposta vai ser negativa, até porque Emmanuel, como a gente lembra, lá na introdução do Livro dos Médiuns, ele comenta que para podermos falar a respeito de Deus, é necessário nós primeiro perguntarmos se aqueles que são os nossos interlocutores, se eles pensam em Deus, se eles entendem a existência de Deus. E lembrando mais uma vez, a gente sempre tem que reforçar muito isso: o fato de alguém não acreditar em Deus não significa que ele é uma pessoa má. Tampouco que ele é contra as religiões. Ele simplesmente trabalha, ele atua dentro do seu meio de existência, que é o meio racional. E Deus, nesse caso, principalmente, pelo modo como as instituições religiosas apresentam Deus, é o que leva muitas vezes a essa dúvida sobre a existência dele, a
essa descrença a respeito da existência de Deus. Da mesma forma que a ciência procura se desenvolver, trazendo ali todas as suas teorias, suas fórmulas, suas pesquisas, as religiões, que são já ali nesse caso, instituições muito mais ligadas ao ser humano, na essência da sua existência, nas suas crenças, até mesmo nos seus valores, as religiões estão fazendo um bom papel por aquilo que nós vemos na história recente. Basta lembrar que as grandes guerras são provocadas no nosso mundo hoje, muitas delas provocadas por causa de crenças. Então é um grupo religioso contra outro grupo religioso que se destroem em nome da fé. Basta a gente lembrar que as religiões, principalmente as dominantes, como foi o caso da religião cristã, especialmente tanto do catolicismo como das igrejas protestantes na época, elas perseguiam aqueles que não concordavam com seus princípios, fazendo com que as pessoas se distanciassem da ideia de Deus, exatamente pela forma como as religiões se comportavam. Nós vemos, por exemplo, a política, que acaba entrando nas religiões, nós vemos ali os interesses particulares, nós vemos as imperfeições do ser humano, principalmente esses seres humanos que participam da orientação e da direção dessas instituições. Portanto, a gente faz uma relação. Se ele é imperfeito, a instituição que ele rege ou onde ele pertence também é imperfeita e, portanto, Deus também é imperfeito exatamente porque Deus não existe. Então a gente começa a fazer essa relação. Então nós perceberemos que enquanto aqui, nesse ponto, e é exatamente o que vai ter de evolução depois, nós vemos aqui a pergunta a respeito de como a ciência entende Deus, nós devemos perguntar também como as religiões entendem Deus. Porque o entendimento de Deus a partir da religião é que vai trazer para nós que somos vinculados a essas escolas, a essas instituições, vamos também fazer uma interpretação de Deus. Tudo isso que nós estamos vendo hoje, em termos embora a gente lembra, né, que eu comentei com vocês, bom dia, Marli, que eu comentei com vocês, né, que nós temos hoje, no nosso mundo, né, de lá para cá, e tantas outras bases, né, não apenas nós tivemos as cruzadas, Noite de São Bartolomeu, nós tivemos vários outros grandes eventos, a própria Inquisição, que não teve um momento específico, mas ela foi se desdobrando durante muito tempo. As guerras que foram acontecendo em nome da religião, também em nome da fé. Então foram vários eventos que acabaram distorcendo, na visão nossa enquanto humanidade, do entendimento a respeito de Deus. Então, tudo isso também deve ser perguntado. E nós vamos estudar aqui nesse livro Consolador, porque vai falar um pouco também, saindo um pouco das ciências relacionadas ao mundo material, para entrarmos um pouco mais na ciência humana. Então a gente vai tratar desse assunto depois. Então, essa pergunta que foi colocada então, mais uma vez, né, só para a gente poder ler a resposta aqui de Emmanuel, onde o ponto imediato de observação para que a física, e aqui a gente estende, para que a ciência, de um modo geral, reconheça a existência de Deus. Desde o ponto inicial de suas observações, a física é obrigada a reconhecer a existência de Deus em seus divinos atributos. Para demonstrar o sistema do mundo, o cientista não recorreu ao chamado eixo imaginário, relações mais altas no domínio do transcendente. A mecânica celeste prova a irrefutabilidade da teoria do movimento. O planeta move-se na imensidade. A matéria vibra nas suas mais diversificadas expressões. E aqui, quando ele fala que a matéria vibra nas suas mais diversificadas expressões, nós vamos vendo ali na forma como a matéria se manifesta. E de que modo que nós nos relacionamos com essa matéria, desde as aplicações práticas do nosso dia a dia, fazendo com que nós entendamos o seu funcionamento, até mesmo na sua estrutura mais fundamental. E ele continua, quem gerou o movimento? Quem forneceu o primeiro impulso vibratório no organismo universal? A ciência esclarece que a energia faz o movimento, mas a força é cega
e a matéria não tem características de espontaneidade. Só a inteligência divina, só na inteligência divina, encontramos a origem de toda a coordenação e de toda a coordenação e de todo o equilíbrio. Razão pela qual, nas suas questões mais íntimas, a física da Terra não poderá prescindir da lógica com Deus. Então aqui isso não é algo que vai acontecer agora, de termos esse entendimento das nossas ciências a respeito da origem de tudo. Porque nós vamos dizer que a ciência fez com que tudo acontecesse. As forças do universo, força gravitacional, força nuclear e outras forças que atuam no universo, elas são as responsáveis por tudo isso. Mas como foi colocado por Emmanuel, e a gente lembra que a ideia não é discutir sobre isso, porque para poder falar sobre essa inteligência que é a origem de tudo, você tem que acreditar nisso a princípio, e não ficar debatendo para convencer. Lembrando sempre que ninguém convence ninguém, as pessoas se convencem. Então você passa a entender a existência de Deus, e não apenas acreditar, mas entender a existência de Deus a partir das suas próprias transformações íntimas. Quando nós estudamos lá no livro A Gênese, nós temos um longo capítulo a respeito de Deus, em que Kardec traz ali para nós alguns dos atributos da divindade, que nós depois desenvolvemos, ou melhor, nós estudamos lá no livro dos Espíritos, e depois nós tivemos o desenvolvimento lá no livro dos Médiuns. Então Kardec sempre lembra, se existe algo inteligente, é necessário que uma inteligência tenha criado aquilo. Então hoje aquilo que os cientistas chamam de natureza, forças da natureza, eles chamam de ciência, não seria essa ciência também uma divindade? Embora não interpretada, entendida no sentido humano que nós temos hoje? Porque até mesmo a ideia de humanidade de Deus é para nós também uma ideia equivocada, e é por isso que nós lembramos sempre que Kardec, lá na primeira questão do Livro dos Espíritos, ele pergunta o que é Deus. Ele não pergunta quem é Deus. E ao perguntar o que é Deus, é exatamente o que compõe Deus, o que representa Deus, o que é Deus exatamente. Enquanto nós humanizamos Deus, a ciência o materializa. Quem está errado e quem está certo? Deus é humano? Não. Deus é matéria? Também não. Deus é essa inteligência. Como é que nós podemos entendê-la? Não é possível para nós agora. A nossa visão ainda é muito limitada. A criatura compreender a essência do Criador. Então nós fazemos com que essas ideias se tornem para nós mais acessíveis, e é por isso que essas divindades são humanizadas. E elas são representadas nas diversas escolas por figuras que são humanizadas, figuras que são materializadas. Desde aquelas que misturam animais, desde aquelas que trazem imagens humanas e desde aquelas que trazem forças da natureza, como acontecia no passado. Naquelas regiões mais chamadas de naturalistas, em que você via Deus na chuva, o Deus no sol, o Deus na terra, quer dizer, Deus era visto na natureza, e algumas crenças ainda dessa forma. Nós temos hoje sociedades pequenas, é verdade, mas sociedades que interpretam Deus, a expressão de Deus nas forças da natureza. Fazem os seus cultos voltados para a natureza. Mas a grande maioria hoje saiu da natureza, e nessa evolução nós passamos a humanizar Deus. Desde a época dos egípcios, dos gregos, dos romanos, em que nós tínhamos ali deuses que tinham personalidades humanas, inclusive demonstrando também as imperfeições da personalidade humana. Deuses com paixões, deuses com raiva, deuses com sabedoria, com sentimentos nobres. Então, nós estamos nessa fase em que nós saímos de Deus, matéria, olhando Deus na natureza, e passamos a ver Deus como humano, com as características que nós temos, e não o homem sendo criado à semelhança de Deus, mas Deus sendo transformado à semelhança dos humanos. Essa é a forma como nós entendemos Deus hoje. Vendo, por exemplo, Deus sendo crucificado. Deus pregado numa cruz, é assim que nós entendemos hoje.
vendo aquele Deus que privilegia aqueles que são os seus seguidores e aquele que persegue e destrói aqueles que são os seus opositores. Então, da mesma forma que a ciência hoje não olha para essa inteligência da natureza, dessa forma como nós vemos hoje, eles veem do jeito material, nós vemos Deus humanizado de um modo equivocado. E aí nos evangelhos nós encontramos Jesus falando que Deus é o Pai. Foi a forma mais prática de entender aquele que é o Criador, se aproximando de um elemento que nós conseguimos entender, que é exatamente a ideia da paternidade. Mas e no mundo espiritual, como é que Deus é compreendido? Isso nós falamos no sentido das esferas mais elevadas. Porque naquelas esferas mais próximas de onde nós estamos, a ideia é a mesma. Nós saímos daqui pensando em Deus com essa característica humana e chegamos no mundo espiritual continuando vendo Deus com características humanas. Porque nós levamos nossas crenças. Porém, somente quando nós nos desmaterializamos, porque pensemos bem, Deus criou o nosso mundo, Deus encarnou no nosso mundo, Deus foi castigado e morto aqui no nosso mundo, e se nós, ao chegarmos no mundo espiritual, nós não fizermos mais parte desse mundo? Estivermos, por exemplo, em mundos mais elevados, onde essa ideia, onde outro planeta, por exemplo, não precisa nem pensar aqui no nosso planeta, né? Porque se Deus encarnou aqui no planeta Terra, o que será que aconteceu em outros mundos aí pelo universo afora? Como é que eles conseguem entender essa ideia de Deus? Conforme vai se elevando nessa escala evolutiva, como isso é possível nós compreendermos? Então, tanto a ciência como as religiões, elas são instituições de extrema relevância para a humanidade, mas cada uma delas engatinhando ainda nesse entendimento sobre a origem de tudo. A origem material a partir da visão da ciência, como a origem humana a partir da visão das religiões. Dudu colocou, né, ninguém sabe de nada ainda, né, e o nada será sempre o nada, porque o vazio também fica cheio. Né? Entenda como quiseres, né? Pois é exatamente isso. Aquilo que nós vemos no vazio, existe algo que nós ainda não entendemos. E aquilo que existe à nossa volta, ainda assim nós fazemos uma interpretação limitada dentro da nossa percepção. Então, tudo que sei é que nada sei já é um começo para nós. Porque nós começamos a quebrar todos aqueles nossos paradigmas para começarmos a construir ideias novas. E esse é um grande trabalho quando nós falamos em filosofia, porque a filosofia, vamos entender que essa arte de pensar, ela não é uma instituição humana, ela é uma instituição universal a partir do momento em que nós passamos a raciocinar sobre determinados conceitos. E isso também acontece no mundo espiritual, em que os espíritos se reúnem para pensar sobre essas grandes ideias que dizem respeito à nossa própria existência. Então os filósofos que estavam aqui, esses grandes nomes que nós conhecemos, né, como Voltaire, como um ou outro que vai aparecendo tudo aí, quando chega no mundo espiritual, e nós vimos isso nas Confissões de Voltaire, que Kardec publicou lá na Revista Espírita, quando Voltaire contou um pouco da sua história, no mundo espiritual ele mudou as suas concepções. Quer dizer, você desenvolve uma filosofia baseada na existência humana e depois no mundo espiritual você percebe a pequenez da existência humana diante da grandiosidade da vivência espiritual. E aí então você passa a perceber de um modo diferente. Então a ciência muda, a aplicação da ciência, o entendimento da filosofia, dos novos valores, tudo isso é renovado no mundo espiritual. E aí então quando nós reencarnamos, trazendo essas novas ideias, aí nós, com ideias novas na mente, nós enfrentamos a resistência das ideias do mundo. Então seria como se nós estivéssemos mergulhados numa grande piscina com água suja, com água barrenta, vamos dizer assim. E aí, então, cada vez que nós desencarnamos, nós chegamos no mundo espiritual, damos uma depurada, uma purificada nessa água que compõe a nossa essência, e aí nós voltamos para cá com água limpa. Essa água limpa mergulha na piscina de novo, e ela se torna suja. Porém,
conforme essas águas limpas vão chegando nessa piscina, a água vai transbordando. E aquela água barrenta, aos poucos, ela vai se tornando cada vez mais clara. E é assim que a humanidade vai se renovando no seu modo de pensar, no seu modo de ser. A cada geração que vai chegando, trazendo ideias novas, ideias mais elevadas, vai fazendo com que essa água escura vai se clareando. Até o momento em que o nosso mundo alcance o ápice, alcance ali o ponto mais elevado do seu desenvolvimento, alcançando essa pureza relativa do nosso mundo, onde as nossas ideias, os nossos valores, a nossa forma de viver, quando o nosso mundo se transformar, por exemplo, num mundo regenerado, embora material, mas um mundo regenerado, nós teremos essas ideias renovadas, mas isso vai acontecendo gradualmente. Até mesmo com cada um de nós. Exatamente, cada geração vai diluindo um pouquinho mais desse pensamento. O Brás colocou, né, a religião fez de um instrumento de tortura o objeto de adoração. Pois é. Então eu comentei com vocês certa vez, Brás, que tem uma série de ficção que é bem curiosa, em que o personagem que representa essa divindade, ele foi enforcado. Então os sacerdotes carregavam um pequeno colar com uma forca pendurada. Olha que coisa curiosa. Então, assim, a ideia do autor que escreveu essa série percebeu que a história deles era diferente da história que nós temos aqui no nosso mundo. E em vez de um crucifixo, colocou uma forca. E a forca era um objeto de adoração. Então, isso que nós colocamos a respeito do nosso modo de viver, nós vamos mudando. Então, a ciência vai mudando, não apenas buscando a origem do conhecimento, mas buscando a origem do conhecimento no sentido de conhecer a grandeza de Deus, a grandeza do Criador. E não simplesmente descobrir por descobrir, viver essencialmente da descoberta da essência da matéria, mas descobrir a essência da criação, e não simplesmente da matéria. E as religiões, da mesma forma, elas deixarão de valorizar o poder que muitas vezes acaba exercendo uns sobre os outros, a competitividade, a conquista de clientela, e passará exatamente a viver a escola do espírito, para realmente educar o espírito. Mas para fazer isso, para podermos educar o espírito, nós precisamos ter uma compreensão mais correta sobre Deus. Como é que você pode educar alguém sobre alguma coisa que você não sabe? Nós nos tornamos cegos guiando cegos, mas nesse caso nós percebemos que as religiões vão se reformando, e aquela ideia de Leon Denis, que diz para nós que o espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro da religião significa exatamente a visão a respeito da realidade espiritual que nós temos que explorar. Esses conceitos que nós temos sobre vida no mundo espiritual, sobre reencarnação, tudo isso são pequenos detalhes, pequenos tijolos que vão sendo colocados nessa grande construção para entendermos exatamente a essência verdadeira de Deus, dentro daquilo que é possível para nós nesse estágio de evolução. Dudu colocou também, né? Porque adorar o Cristo na cruz, tira-se a cruz e adora-se o Cristo, que é o que vai fazer, essa é a tendência exatamente de entendermos, até mesmo mudarmos essa interpretação de que Cristo era Deus. E que Jesus, ele tinha ali a sua missão, como esse espírito puro que ele era, para passarmos a entender Deus. Porque enquanto Jesus for Deus, para essas religiões que são hoje dominantes, especialmente aqui no Ocidente, nós estamos materializando Deus, fazendo com que Deus se transforme em homem, e a imagem de Deus para nós sempre será a imagem desse homem. Então, quer dizer, é essa renovação, é essa diluição de ideias que vai fazer com que gradualmente nós passemos a sair da visão materialista e limitada e passaremos a ter uma visão espiritual mais legítima, que é aquilo que todos nós desejamos. Muito bem, seguindo, meus amigos, pensamentos interessantes, né, que a gente vai desenvolvendo a respeito dessa visão, né, do que é a ciência, do que é a religião, aquilo que nós estamos entendendo hoje.
Daí não pensemos que o mundo espiritual é muito diferente, porque nós levamos essas ideias para lá e até nós mudarmos esse modo de pensar é difícil. Porque não dá para a gente chegar no mundo espiritual e pensarmos como espírito com a nossa consciência totalmente voltada aqui para o mundo físico. Então é um trabalho complicado que os nossos mentores fazem para fazer essa transformação no nosso modo de pensar e, consequentemente, no nosso modo de ser. Porque quando nós mudamos o nosso modo de pensar, nós passamos a viver diferente. Mas enquanto nós não mudamos, nós continuamos vivendo do modo como nós vivemos hoje. A cada dia mudando um pouco, mas que poderia ser uma mudança muito mais rápida. Mas nós aí parece que nós seguramos, nós resistimos a essa mudança, né? Mas ela vai acontecer inevitavelmente. Todos nós estamos destinados a essa evolução. Não tem como nós lutarmos contra isso. Podemos até resistir pela nossa ignorância, mas a partir do momento em que a nossa consciência começa a despertar para essa realidade, aí então a evolução vai fluir de um modo muito mais rápido e muito mais efetivo também. Próximo, vamos lá. E continua, nem acabei de ler essa aqui ainda, né? Mas voltando para cá. 19. As noções da física conhecidas pelos homens são definições reais ou definitivas? Então, olha só, as fórmulas, os conceitos que nós hoje alcançamos, o entendimento sobre o funcionamento de tudo isso que nós estamos descobrindo agora são realmente verdades que trazem para nós essa visão definitiva do nosso universo? Engraçado que da mesma forma que essa pergunta se faz hoje, quando nós perguntamos, por exemplo, para os cientistas conhecendo, né, as partículas fundamentais da matéria, né, como o bóson de Higgs, que nós vimos agora há pouco, sobre energia quântica, né, que fala sobre essa questão do átomo, né, das energias do átomo. Será que isso que nós estamos descobrindo é definitivo? Quando nós falamos sobre a própria origem do universo, o Big Bang, por exemplo, que o universo começou com essa grande explosão, essa visão é definitiva? Há mais ou menos 60 anos, voltando ali para 1960, 1950, 60, 70 anos, nós não tínhamos essa visão. Então a humanidade existe há aproximadamente 200 mil anos. Apenas nos últimos 70 anos nós trouxemos esse conceito sobre a origem do universo. 70 anos apenas. Conhecer, por exemplo, né, o funcionamento das estrelas, isso só foi possível com as descobertas desses instrumentos que nós utilizamos hoje e dessas teorias que vão saindo daquilo que Einstein propôs para nós sobre espaço-tempo, daquilo que outros cientistas trouxeram para nós sobre a descoberta dessas grandes estruturas do universo. Então, quando nós pensamos, isso tudo que está sendo descoberto é algo definitivo? Certamente que não. Olha o que Emmanuel responde. Os homens possuem da matéria a conceituação possível de ser fornecida pela sua mente, compreendendo-se que o aspecto real do mundo não é aquele que os olhos mortais podem abranger, porquanto as percepções humanas estão condicionadas ao plano sensorial, sem que o homem consiga ultrapassar o domínio de determinadas vibrações. Então ele fala para nós aqui sobre a nossa limitação. Apesar de nós termos hoje equipamentos que são sofisticados, né, de radiotelescópio, de telescópios que captam infravermelho, que captam isso, captam aquilo, coisas que nós, simples mortais, nem conseguimos entender como isso é feito, para que serve ou o que ele faz. Mas, ainda assim, existe a limitação humana. Os nossos sentidos, né, os nossos olhos, os nossos ouvidos, não são capazes de ir além daquilo que o corpo permite. Eu recentemente estava dando aula de física para alguns alunos e a matéria tratava exatamente sobre o som, sobre ondulatória e sobre óptica, né? Que falava sobre as frequências da luz visível, que são as famosas cores do arco-íris.
E aí então, para poder ilustrar sobre esse espectro de frequência que nós percebemos, tanto de luz como de som, inevitavelmente a gente faz ali uma lembrança sobre animais, por exemplo, ou tipos de ondas que não são percebidas, em que os elefantes e baleias conseguem perceber infrassons que estão ali abaixo dos 20 Hz, ou então os morcegos e os golfinhos e cães que estão acima dos 20.000 Hz, que eles percebem isso com a audição deles. A nossa visão restrita naquele pequeno trecho das cores, em que nós temos animais que percebem outras cores, como por exemplo os raios ultravioleta. Então, quer dizer, os nossos sentidos eles são muito limitados e a nossa inteligência ela vai evoluindo gradualmente. Então, mesmo com esses equipamentos, nós temos a limitação para entender o que ele representa, e isso é bem interessante. Porque hoje nós temos, por exemplo, dois grandes elementos que estão sendo pesquisados, mas ainda com muita dificuldade, que é a matéria escura, que compõe ali cerca de 27, 30% do nosso universo, e a energia escura, que compõe o restante, quase 70% do universo. Então os cientistas deram esse nome matéria escura exatamente porque ela é escura. E o fato dela não irradiar nenhum tipo de luz faz com que nós não percebamos a sua presença. Então quer dizer, nós não vemos, mas vemos os seus efeitos. Mas do que é essa matéria escura? Do que ela é feita? Essa energia escura, ela vibra em que frequência? É isso que Emmanuel coloca para nós aqui. Então ele diz assim, porquanto as percepções humanas estão condicionadas ao plano sensorial, sem o que o homem consiga ultrapassar o domínio de determinadas vibrações, que são exatamente essas frequências. Nós não somos capazes de ir além. E quando nós falamos sobre, desde as ondas curtas até as frequências mais altas dos raios gama, isso é que nós percebemos, mas quais são as frequências que vão além desses raios gama? Que são aquelas frequências altíssimas. Nós não percebemos, e os nossos equipamentos só conseguem alcançar isso. Até pouco tempo atrás, voltando ali 150 anos no tempo, nós tínhamos o rádio sendo descoberto. Frequências eletromagnéticas de comunicação à distância. Kardec menciona, inclusive, no próprio Revista Espírita, no próprio Livro dos Espíritos, falando sobre o telégrafo. A coisa de 160 anos, quer dizer, essas frequências começam agora a ser percebidas. E ele continua. Mergulhadas nas vibrações pesadas dos círculos da carne, as criaturas têm notícias muito imperfeitas do universo, em razão da exiguidade de seus pobres 5 sentidos. Então, nós estamos substituindo esses nossos 5 sentidos por equipamentos que nos permitem ir além. Microscópios, telescópios, medidores de frequência, enfim. É por isso que o homem terá sempre um limite nas suas observações da matéria, força e movimento, não só pela deficiência de percepção sensorial, como também pela estrutura do olho, onde a sabedoria divina delimitou as possibilidades humanas de análise de modo a valorizar os esforços e iniciativas da criatura. Ou seja, nós estamos sendo constantemente estimulados a buscar esse novo conhecimento. Só que mesmo assim esse conhecimento é limitado. Quando nós falamos sobre as sensações e percepções dos espíritos, que Kardec aborda lá no Livro dos Espíritos e também lá na Revista Espírita, ele fala sobre o espírito vendo as energias do mundo espiritual e percebendo as frequências que nós chamamos de audição, porque os espíritos não escutam, porque eles não têm ouvidos, mas eles percebem essas frequências. Eles não olham, eles não veem, porque eles não têm olhos como nós temos, mas eles percebem essas frequências. E eles falam de uma forma tão deslumbrante dessa visão, dessa percepção, que vai além daquilo que nós encarnados conseguimos ver, que dá para perceber como nós estamos restritos aqui nesse nosso mundo. E aí nós podemos imaginar como isso acontece nos mundos mais elevados, onde os organismos são mais desmaterializados, onde a limitação do corpo físico não impede a percepção dessas vibrações que existem à volta.
Então tudo isso faz parte dessa caminhada que nós estamos desenvolvendo. E não dá para ir além. Não dá para esperar, por exemplo, que um jovem que está no ensino médio, terminando o 3º ano, que ele aprenda medicina. Porque não é na escola que se aprende medicina, é na universidade. Enquanto ele não sair da escola, ele não consegue estudar isso. Ele não será um médico, ele não será um engenheiro, ele não será um advogado, ele não será um administrador, ele não será nada que exija dele um conhecimento superior. É por isso que nós temos o ensino fundamental, onde nós estamos aprendendo o fundamento do conhecimento. Depois nós temos o ensino médio, onde nós entendemos a aplicação desse conhecimento. E depois vem o ensino superior, em que você vai direcionar e especializar esse conhecimento. O nosso planeta, talvez seja aqui tem o Fundamental 1, Fundamental 2, né? Nós estamos aqui no Fundamental 1 ainda. Aprendendo o beabá da vida, para depois avançarmos para outras escolas. E não se pode esperar de um estudante, de um aluno, que se encontra nessa escola fundamental, creche ainda, poxa vida, hein? Ainda, né? O quão pouco nós estamos ainda, né? Então não é possível esperar, né? Nós estamos aqui no conhecido jardim, né? Jardim 1, jardim 2. Então não se pode esperar que nós tenhamos um conhecimento, mesmo que nós sejamos ótimos alunos, aqueles alunos dedicados, aqueles alunos que tiram as melhores notas, mas essas melhores notas estão restritas à escola onde ele estuda. Para que ele possa ir além, ele precisa mudar de ambiente. E o nosso mundo não é propício para isso, mesmo que nós tenhamos a pretensão de sermos as únicas criaturas do universo e os seres mais inteligentes que existam. Para um aluno de uma escola fundamental que não sabe que existem outros níveis de estudo, ele é o melhor de todos. Até ele perceber que quando ele sai dessa escola e passa para a próxima, ele vê o quão limitado era o seu conhecimento. E para finalizarmos, a Angelina trouxe para nós aqui um trechinho, né, da introdução do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Né? As grandes vozes do céu ressoam com um toque da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convocamos para o divino concerto, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam, e no lírio sagrado entendam-se e vibrem de uma ponta a outra do universo. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos uns aos outros, e fazendo a vontade do Pai que está no céu, dizes do fundo do vosso coração, Senhor, Senhor, e assim podereis entrar no reino dos céus. Né? Então ali no prefácio do Evangelho, obrigado Angelina, traz para nós exatamente isso, né? Que esse chamado que o Espírito Verdade trouxe para nós na introdução do Evangelho é exatamente esse convite para pararmos de olhar para baixo, para a matéria do nosso mundo, e começarmos a olhar para o alto em busca da nossa essência verdadeira e em busca de Deus. Esse é o caminho que nós estamos ainda trilhando. Então a ciência nos traz o conhecimento, mas vai ser exatamente a ciência, embora nós não entendamos ainda, é esse conhecimento que vai nos aproximar cada vez mais da nossa realidade espiritual. Então é isso, meus amigos, fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Dudu colocou, né, enquanto não respeitarmos o nosso próximo e as vidas infantis, nossas crianças, nossas mães, estaremos incluídos ainda na ignorância, tentando crescer, e isso se faz no gota a gota desse orbe que estamos vivendo e investindo numa melhora substancial. Então a tendência é cada vez mais, né, a gente vai... aquela trilha, né, que eu sempre comento, que nós estamos andando no meio de um pântano com água até a cintura, então nossos movimentos são movimentos muito limitados. Conforme a gente vai chegando no raso e a água vai diminuindo, chegando até os nossos joelhos, os nossos passos vão ficando melhores. Até o momento em que a gente sai desse molhado e começa a pisar ainda no solo arenoso, que vai dificultando o nosso passo, mas já tem mais liberdade. Até o momento em que a gente caminha num solo rígido e até o momento em que a gente começa a alçar voo. Então, quer dizer, essa caminhada ela vai
saindo dessa parte mais difícil e tende, conforme a gente vai pisando em solo muito mais seguro, a avançar com mais rapidez. Então, enquanto a gente está ainda meio preso, o movimento fica restrito. Próxima questão que a gente vai ver no próximo encontro, questão número 20. Como podemos compreender o éter? Então vamos trazer para nós também aqui um pequeno fundamento para entendermos isso, sobre o entendimento que se tinha no passado, o entendimento que se tem no presente e aquilo que Emmanuel traz para nós, para o nosso aprendizado também. Então é isso, meus amigos, encerrando por aqui o nosso estudo de hoje e esperando, né, que tenhamos trazido aqui algumas reflexões a respeito dessas questões, ligando o conhecimento da ciência, ligando o conhecimento daquilo